Querida dona Lidiane, se por acaso assim você quiser dirigir vários filmes de terror em diferentes subgêneros daqui pra frente, eu não vou reclamar. Inclusive, se você quiser dirigir todos os filmes de terror que vão ser lançados no futuro, você tem meu total apoio, gata. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fiô e hoje a gente aqui tá preparado com nossa regatinha, nosso shortinho beiracu e a gente vai passar um tempo num acampamento infernal. Isso porque a gente vai falar um pouquinho sobre Rua do Medo 1978, o segundo capítulo da trilogia Fear Street da Netflix. Mas calma lá, pausa para os recadinhos. Antes de qualquer coisa, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações e compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. E não deixem também de me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição. Hello? It's not over. Então, Rua do Medo 1978 começa exatamente de onde o 1994 termina. Aqui a gente vê a Dina e o irmão dela chegando na casa da Brita de Community, porque ela foi a única sobrevivente de um massacre muito parecido com o que acabou de acontecer no primeiro filme. Essa mulher é toda paranoica, ela é cheia de problema e ela começa a contar um pouco da sua própria história. É aí que a gente descobre que ela tinha uma irmã e as duas, Ruth e Raquel, foram para um acampamento em 1978 e elas eram bem diferentes. A Cindy era toda santinha, ela era instrutora do acampamento, fazia tudo certo, estava sempre sendo muito caxias, era quase como se fosse uma escoteira. E a Zig, por outro lado, era rebelde, não se conformava com nada, era um capeta que vivia aprontando, e é interpretada pela ruiva de Stranger Things. Basicamente, durante a estadia delas lá, um menino, que é um interesse romântico da Cindy, a irmã mais velha, fica possesso e começa a matar todo mundo com um machado. E então as duas elas precisam ficar fugindo, salvar os colegas delas, enquanto elas lidam com a maldição da bruxa que a gente já conhece lá do primeiro filme. Ah, e só pra avisar pra ninguém ficar chiando depois, mas esse vídeo aqui vai ter spoiler. Então se você ainda não assistiu o filme, vai lá, assiste e depois você volta pra terminar de ver o vídeo, beleza? The first day of camp. Então, o acampamento é um cenário muito recorrente em filmes de terror, e ele sempre se ligou muito bem ao slasher. Por quê? Eu não sei. Contudo, eu acredito que seja porque dentro desses filmes de acampamento, a gente tem muitos personagens que são adolescentes e jovens adultos, e isso reflete principalmente no público que vai assistir esses filmes. Além disso, eu acredito que esse filme traz um senso de perigo ainda maior porque essas crianças estão longe da única fonte de segurança deles, que são os pais. E quando a merda começa a ficar feia nesse tipo de filme, a gente sabe que nenhum monitor maconheiro e transudo vai salvar essas crianças da morte certa. E vindo pra Rua do Medo 1978, eu já estava um pouco curioso para saber como que a Lidia Eck ia pegar os clichês desses filmes e subverter eles. Principalmente quando a gente pensa no primeiro, que pega muito dos detalhes dos filmes dos anos 90 e traz de uma forma inovadora. Só que eu queria ver exatamente o que ela ia fazer com relação a esses Sexta-feira 13 da vida. E à primeira vista, nem parece que esse filme tem uma subversão muito grande. A gente entra nesse acampamento, conhece os personagens, vê essas crianças demônia tudo brigando entre si, vê que os monitores não estão nem aí pra eles, e logo a gente tem um banho de sangue gigantesco. Só que quanto mais eu pensava nesse filme depois de ter assistido ele, mas eu percebia como ele funciona como uma subversão. Principalmente porque aqui a gente tem uma desconstrução de vários arquétipos, estereótipos, clichês do gênero do terror que funcionam de uma forma bem envolvente. Por exemplo, a gente tem aqui no meio do filme a clássica cena em que duas pessoas transam e logo em seguida elas morrem. Só que ao invés de ser uma cena num tom moralista do tipo oh meu Deus, não transe senão você vai morrer, o que a gente tem aqui é algo um pouco diferente, principalmente na hora em que a Lidia Eck filma os corpos que estão presentes. Uma mulher morre nessa cena, só que a morte dela não tem esse caráter fetichista que a gente está acostumado a ver nesse tipo de filme. E além disso, toda a cena não tem aquela base semiótica de violação, de estupro que é comum a gente ver
Especialmente nesse tipo de morte quando a gente tá falando de slasher. Ah, e tem nudez masculina também, então um ponto pras gays. You feel it, don't you? There's something holding us down. Who's seen us? E quanto mais eu penso no macro desse filme, mais eu vejo que existe ali um esforço, seja ele consciente ou não, de tratar desse subgênero e discutir questões relacionadas a ele como um todo. Por exemplo, nos 40 primeiros minutos do filme, não tem muita coisa acontecendo. Você vai ali conhecer os personagens, você vê a Sadie Sink sofrendo bullying, você vê a irmã chata dela sendo chata, você vê criança sendo negligenciada, e é fácil você ficar pensando, meu Deus, quando que esse filme vai começar? Só que assim que as mortes começam, você realmente sente o impacto delas. E você percebe que esses 40 minutos que vieram antes serviram para você criar uma conexão com esses personagens para que eles não sejam só carne de açougue. Até mesmo algumas figuras bem horríveis, como a Jane de The Bold Type, te fazem criar uma conexão e temer pela vida dela. E no fim das contas, até que a gente tem muita morte, tudo é mostrado de uma forma bem gráfica, mas o peso desse massacre nunca deixa de impactar a história. O foco deixa de ser só o assassino mascarado e passa a ser as vítimas dele. E como todas essas mortes são muito terríveis. Isso acaba acentuando as desigualdades entre Shadyside e Sunnyvale, que são as cidades apresentadas aqui. Isso porque o assassino não está matando pessoas de Sunnyvale, ele só mata gente de Shadyside. Então ele para de ser apenas um cara mascarado matando aleatoriamente por diversão e passa a ser uma força da natureza que está ajudando a manter o status quo de Shadyside como essa cidade terrível que destrói e assassina todos os sonhos e as esperanças. Aliás, outro ponto que eu acho que corrobora com essa ideia de que o filme é meio crítico a essa violência descontrolada é a própria arma do crime usada pelo assassino. Geralmente nesse tipo de filme, a gente vê assassinos usando várias armas diferentes ou então uma arma que é muito específica deles, como Freddy Krueger e a luva de lâmina dele. Isso acaba fazendo com que todas as mortes sejam muito criativas e o público fica interessado em ver essa morte por si só, sem se importar muito com o personagem. O que importa é ver como que o assassino vai matar cada uma das pessoas que está presente no elenco. Só que aqui, a maioria das mortes é feita por uma única arma, que é um machado. E tudo é filmado de uma forma muito crua. Você não quer ver essas pessoas morrendo e as mortes não são lá inteligentes, criativas, inovadoras e originais. Na verdade, são mortes bem cruéis. E isso acaba tirando um pouco da glamorização da violência e da morte que a gente costuma ver bastante no terror. Tem uma cena lá mais pro final em que você vê uma fileira de cadáveres cobertos por lençóis. E sinceramente, foi uma das cenas mais perturbadoras que eu já vi esse ano. Principalmente porque o filme foge daquela regrinha do slasher de não matar criança. Aqui a gente tem um grande massacre de criança, adolescente, enfim, gente muito nova e é bem chocante. E veja bem, não tome o que eu tô dizendo aqui como uma verdade absoluta, porque eu não sou a Lidiane Eck, eu não dirigi esse filme, eu não sei se isso foi realmente a intenção dela. Só que eu acho que ela acaba caminhando numa linha muito tênue, onde ela critica a espetacularização da violência, ao mesmo tempo que é um filme de terror. Ela transforma a violência num espetáculo. One way or another, you're gonna die tonight. There it is. It's not just a diary, it's a map. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse sentido é que, bem, a gente tem um acampamento, né, que é onde se passa o filme, um monte de gente morre, e ao invés de construírem um memorial ou algum lugar para lembrar das vítimas, eles constroem um shopping em cima. Sim, o mesmo shopping do primeiro filme. Capitalismo, né? E eu acho que o fato desse filme ser uma história dentro de uma história faz com que tudo isso adquira um peso um pouco mais especial. A gente tem uma protagonista fodida que perdeu a irmã, que viu um monte de criança morrendo, e ela não quer ter nostalgia do passado, ela não quer se lembrar dos anos 70 como essa época gloriosa. Se tem uma coisa que ela quer do passado dela, é distância. E bem, quanto ao que ele incorpora à franquia, à mitologia de Rua do Medo, eu honestamente não sei dizer, porque o terceiro filme ainda não saiu, mas eu acho que, sei lá, a mão da bruxa vai ser importante e aquele lugar ali no subsolo, onde tem resquícios de bruxaria, também vai ser um ponto principal do terceiro filme. Mas isso a gente só vai saber nessa sexta-feira quando o filme sair. Por outro lado, eu gosto como esse filme continua essa ideia de fazer referências a filmes de terror
sem tornar um grande espetáculo em cima disso. A gente tem algumas cenas aqui que lembram bastante Carrie a Estranha, O Iluminado, O Enigma de Outro Mundo, só que isso não é feito como se você precisasse parar de prestar atenção naquilo e falar, eita, é uma referência. Não, na verdade, é o tipo de referência que quem viu esses filmes vai entender e quem não viu pode seguir em frente e continuar acompanhando a história normalmente. Mas enfim, aqui estão meus 2 centavos sobre Rua do Medo 1978, e eu realmente gostei muito desse filme. Na verdade, parando pra pensar agora, eu acho que eu gosto dele mais do que quando eu assisti na semana passada. Principalmente porque ele faz você se importar com esses personagens. Não é que nem outras franquias de slasher em acampamento em que você torce pra ver todo mundo morrendo porque você quer ver sangue. Aliás, você até torce pra que a matança comece, só que quando ela começa, você tá desesperado e você não quer ver isso. É estranho. Mas bem, digam aí nos comentários o que vocês acharam desse segundo filme e quais que são as expectativas de vocês pro terceiro. Eu tô achando que vai ter muita reviravolta, muito dedo no cu e bruxaria, muita coisa que vai deixar o filme bem diferente do que as pessoas estão esperando. Eu acho que ele vai vir para concluir essa trilogia de uma forma bem original e vai subverter até mesmo o significado desses 2 primeiros filmes. E também não se esqueçam de me seguir aí nas redes sociais e se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Aliás, um beijo pra verdadeira rainha desse filme, que é a maconheira, good vibes, gratiluz que tá ali. Eu tô vendo que ninguém tá falando dela, e pra mim é um absurdo porque ela é uma diva injustiçada.